Miqueias, capítulo 2, final do verso 7, início do capítulo 8, há aqui uma frase na qual vamos meditar nessa noite. Miqueias, capítulo 2, a partir do verso 7, no finalzinho dele, a palavra de Deus diz assim: Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Amém. Senhor, mais uma vez estamos diante da palavra revelada de Deus, palavra inspirada pelo Teu Espírito, para que ela, meu Deus, possa nos revelar a Tua vontade, alimentar o nosso espírito, sustentar, porque nem só de pão vivemos, mas sim da Tua palavra. E é essa palavra que nós viemos aqui ouvir, a que vem do Senhor para o alimento do nosso espírito, não os discursos humanos com as filosofias do mundo, mas a palavra que vem do Senhor. E para que isso aconteça, eu entrego a minha vida a Ti, meu Pai. Eu peço, eu clamo a unção do Teu Espírito, Tua graça, Tua misericórdia sobre mim, para que eu seja capaz de ministrar a palavra do jeito que o Senhor deseja, para que ela chegue aos nossos corações pura, incontaminada. Te peço isso, ó Deus, em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto do profeta Miqueias, que foi levantado por Deus para repreender a nação de Israel. A palavra de Miqueias, nesse ponto do livro, é uma palavra de repreensão. Repreensão, mais especificamente, contra os falsos profetas, contra muitos erros que estavam acontecendo em Israel. E a pergunta que ele faz aqui: está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Então, perceba como Deus está tratando com o seu povo. Logo depois, no verso 8, diz: Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. O povo de Deus se levantou como inimigo do Senhor. Ele diz: olha, as minhas palavras fazem bem ao que anda retamente. Como eu disse hoje pela manhã na mensagem, se você não ouviu, depois ouça pela internet, quando Deus nos dá ordens, mandamentos, é para o nosso bem, é para o nosso benefício, é para que a nossa vida seja melhor, seja mais valiosa, seja mais desfrutável. Deus nos deu mandamentos para nos guiar, para melhorar a nossa existência. Então, ele aqui diz que as palavras fazem bem aquele que anda retamente. Como eu disse de manhã, quem não deve, não teme. Mas quando nós estamos devendo, aí vem o temor, aí vem o medo. Quando há uma incerteza no nosso coração, nós tememos por causa dela. Mas para quem anda retamente, a palavra faz bem. Mas para quem está com a vida torta, a mesma palavra pode fazer mal. Ela pode incomodar, ela pode ferir, porque a vida não está correta. E assim estava andando o povo de Deus naquele tempo. Não estavam com a vida correta diante de Deus. Por isso a palavra de Deus não era ouvida. Preferiam ouvir um falso profeta, preferiam ouvir alguém que falasse algo agradável aos seus corações. Isso é característico daqueles que estão em pecado, afastados dos princípios de Deus, então dão ouvidos a fábulas, como diz a Bíblia, vão se cercar de pessoas que falem aquilo que agrada aos seus corações, porque a palavra de Deus, que é uma boa nova, é uma boa notícia, acaba se tornando para essas pessoas como uma espada, como algo que fere, que machuca, porque ela não anda retamente. Então, a consequência é que ela é ferida por essa própria palavra, não é? Então, muitas vezes isso acontece também atualmente. Mesmo naquela época, já o povo de Deus estava vivendo revoltado contra o Senhor.
E hoje em dia, isso infelizmente continua acontecendo, mesmo diante das inúmeras palavras que o Senhor nos deixou. E normalmente isso acontece quando a gente está com problemas. Ou seja, quando a coisa aperta, quando vem a dificuldade, quando vem algo que eu não espero, a primeira pessoa em quem eu ponho a culpa é Deus. Infelizmente, isto ainda acontece, posso até arriscar, com a maioria das pessoas. Aliás, a maioria nunca é a correta, não é? Deus sempre disse que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, irmãos, quando isso acontece, é apenas uma constatação. Quando há uma dificuldade, muita gente que às vezes está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus, está louvando, está buscando, na hora que a coisa aperta, de quem é a culpa? É do Senhor. Por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Por que o Senhor permitiu que esse mal viesse à minha casa, à minha vida? Por quê? Por quê e por quê? E aí se coloca em oposição a Deus. Infelizmente, isso ainda é uma coisa que acontece. E a resposta de Deus, através de Miqueias, ao seu povo, aconteceu exatamente porque era esse o comportamento do povo de Deus naquele momento. Havia problemas e eles se queixavam contra Deus. Aliás, olha o Antigo Testamento. Quantas vezes você vê o povo de Israel se queixando contra Deus, né? Se lamentando, reclamando, esquecendo dos milagres, esquecendo do livramento, esquecendo de tudo aquilo que Deus fez. Eles, irmãos, não são tão diferentes de nós. É o povo de Deus. Hoje nós somos povo de Deus também. Isso é um retrato, muitas vezes, do que nós passamos para o Senhor. E aqui o que acontece é que essa queixa faz com que Deus tenha ainda uma queixa maior contra eles. E aí vem o profeta e diz: o meu povo se tornou o meu inimigo. Veja como isso deve nos fazer pensar, irmãos. Será que Deus não tem inimigos suficientes e ainda tem o seu povo como inimigo? Né? Eu vou me tornar inimigo do meu Deus. Como eu posso ter isso na minha vida? Depende da minha atitude. É a minha queixa contra Deus, é a minha revolta contra Deus, é isso que me deixa em oposição a Ele. É isso que faz com que eu me torne um inimigo. Por quê? Porque Ele não está me agradando. E aí eu me queixo de Deus. Só que antes de qualquer queixa, Deus tem uma queixa muito maior contra nós. E é isso que Ele está dizendo. Ele não manda o profeta para dizer: tá bom, meus filhos, eu vou ajudar vocês, eu vou fazer o que vocês estão querendo. Não, Ele manda uma reprimenda. Ele diz: olha, vocês estão se tornando meus inimigos. Na verdade, Ele nem disse se tornando, Ele já colocou no presente. O meu povo é o meu inimigo. E aí, queridos, será que vai ser essa a nossa situação? Será que é isso que nós queremos como povo de Deus, nos tornar inimigos de Deus? Será, como eu disse aqui, que Deus já não tem inimigos suficientes, né? No mundo? Já não há no mundo gente suficiente que odeia Deus, que briga com Deus, que fala mal dele. Ele agora vai encontrar isso também no nosso meio, a murmuração, o resmungar, a reclamação. Tudo isso Ele vai encontrar também entre nós, que deveríamos ser seus filhos, que o adoram, que reconhecem as suas maravilhas. Esse era o retrato de Israel naquele momento. E aí Miqueias vem, através de Deus, e dá essa palavra. E ouvem aquele profeta dizendo uma acusação de Deus: o meu povo se tornou o meu inimigo. No mínimo, isso pode se chamar de ingratidão. Concorda? Alguém que fez tanto por mim, alguém que me libertou, alguém que cuida de mim, alguém que me supre, me sustenta, mas de repente algo não deu certo e agora eu me volto contra este. No ditado popular diz que eu estou cuspindo no prato que eu comi. E é isso que muitas vezes nós fazemos sem ao menos perceber ou nos dar conta. Cuspimos no prato que comemos. Desdenhamos daquilo que Deus tem nos dado e nos voltamos muitas vezes contra Ele. E aí, amados, o que a Bíblia diz claramente é que contra isso
não há argumento. Eu me torno um inimigo de Deus. Então, não há um meio termo. Jesus deixou isso bem claro e nós vamos ver aqui. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, se eu não estou a favor de Deus, eu estou contra Deus. O inimigo é o adversário. O inimigo é aquele que está contra mim, está em oposição a mim. E muitas vezes nós nos tornamos os inimigos, simplesmente porque essa é a nossa reação diante da vida, diante dos problemas, diante das coisas que ocorrem. Então, talvez, como alguns pensam, as adversidades, elas servem para revelar quem nós somos de verdade, quem de fato está governando a nossa vida, como é que andam de fato os nossos pensamentos lá no nosso íntimo. É na dificuldade, talvez, que a gente se revele como verdadeiramente somos. Vamos blasfemar contra Deus ou, como Jó, permanecemos na nossa integridade? Essa é a questão. Se isso não acontecer, o adjetivo que Deus tem para nós é inimigos meus. Eu não quero ser inimigo daquele que me salvou. Eu não quero ser inimigo daquele que fez tudo por mim. Eu não posso esquecer dos seus benefícios. O salmista diz que darei ao Senhor, portanto, dos seus benefícios para comigo. Eu não posso cuspir no prato que eu comi. Eu não posso me voltar contra aquele que me salvou, que me perdoou, que apagou os meus pecados, que não lembra mais das minhas transgressões, que fez questão de esquecê-las, como diz a Bíblia. Então, amados, isso é uma palavra para a gente pensar. Mas é uma palavra que nós só vamos viver quando nós passarmos pelas circunstâncias adversas. Aí é que vamos ver qual será a nossa reação. Vou passar para o outro lado? Vou me tornar um adversário? Ou continuarei a minha amizade com Deus? Porque Ele estendeu a nós essa amizade. E aí, queridos, eu quero algumas reflexões fazer contigo essa noite. Como é que eu posso atrapalhar Deus e me tornar inimigo da sua obra? Como é que eu, como cristão, como filho de Deus, posso chegar a esse ponto? E alguns textos bíblicos eu quero ler com você, começando em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 30. Veja só o que eu já citei aqui, né? Mateus capítulo 12, no verso número 30, está escrito: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por que Jesus foi tão enfático ao dizer isso? Porque, irmãos, não tem meio termo quando nós queremos um relacionamento com Deus. Ou eu sou, ou eu não sou. Eu não fico variando entre o ser e o não ser, né? É por isso que eu não acredito em crente desviado, como já falei várias vezes aqui. Porque o desviado é alguém que era e deixou de ser, né? Ele saiu de um grupo, foi para o outro, né? Ele era Flamengo, virou Fluminense, ou vice-versa, né? Como é que é isso aqui? Não, eu não acredito nisso. Ou você é, ou você não é. Ou você é salvo, ou você nunca foi salvo. Você fez de conta que era salvo, você parecia salvo, você vivia na igreja, mas o joio vive na igreja da mesma forma. E o joio é joio e o trigo é trigo. Entende? Então, o joio tem a oportunidade de tornar-se trigo a qualquer momento, mas o trigo é trigo, irmãos. E aí a gente tem que entender o que Jesus está dizendo. Falei aqui semana passada também que há só duas condições: ou eu sou filho de Deus ou filho do diabo. Não tem como eu não ser filho de ninguém, nascer de chocadeira, entendeu? Não tem isso. Ou sou filho de Deus ou sou filho do diabo. Então Deus é radical nesse sentido. Não há uma posição intermediária que eu ainda não decidi o que eu quero. Quando você nasceu, falei também um pouquinho de manhã, você já nasceu com o pecado original. Você já nasceu do lado de lá, entendeu? Agora você tem que vir para o lado de cá. A pessoa já nasce inimiga. Então eu não quero mais continuar inimigo. Eu quero a reconciliação. E o que Jesus faz por nós? Nos dá a reconciliação. A Bíblia diz: Ele é a reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus. Para quê? Para que eu tenha com Deus um relacionamento.
Porque antes eu estou longe de Deus. E se estou longe de Deus, a Bíblia me qualifica como filho do diabo. E aí, Jesus vai trazer essa palavra. Ou é ou não é. Não dá para você ficar aí cocheando entre dois pensamentos, também como diz a Bíblia. Não dá para você ficar um pé na igreja e um pé no mundo, crente Raimundo. Não funciona isso. Então eu preciso decidir aonde eu estou, de que lado eu estou. Eu não posso uma vez servir ao inimigo, outra vez ao Senhor. Jesus disse, não se pode servir a dois senhores, porque ou você ama um e despreza o outro, ou vice-versa. Não dá para dividir o coração. Ou o teu coração é totalmente de Deus, ou ele não é de Deus. Ele não é um pouquinho. Você não pode ser um pouquinho crente, um pouquinho amigo. Não existe essa graduação. Eu sou um pouco honesto. Não existe. Existe essa graduação? Não existe. Assim como não há essa graduação. Então Jesus deixou claro. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu ajunto, ou eu espalho. Ou eu sou por ele, ou eu sou contra ele. Então o primeiro ponto a tratar é que eu não posso me afastar da visão e do propósito de Deus para a minha vida. Deus tem um propósito para você. E esse propósito não é que você seja do outro lado, mas que você seja do lado dele. É que você faça parte da turma de amigos e não da turma de inimigos, não da turma de adversários. E toda vez que a gente se afasta do propósito de Deus para a nossa vida, de alguma forma, nós estamos aí jogando para o outro lado. Deus tem um plano para você. Talvez você já tenha ouvido isso várias vezes, né? Ah, Deus tem um plano para você. Tem mesmo. E o plano é bom, sabia? Ele diz assim, eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. São coisas boas mesmo. Mas eu preciso andar no plano. Eu não posso sair do plano. Sair do plano é me tornar um inimigo. É não fazer o papel de amigo, mas sim de adversário, de me colocar na oposição contra Deus. E isso eu não posso fazer. Veja outro ponto que nos afasta de Deus e nos torna inimigos, em Tiago, lá no final, Tiago capítulo 4, na epístola de Tiago, capítulo 4, verso 4, está escrito assim, olha como ele começa o versículo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago não dá nem chance, né? Porque ele já começa a chamar esse pessoal de infiel. Infiel é o quê? É quem não tem fé. Quem não tem fé não é da fé, né? O povo de Deus é o povo da fé, é salvo pela fé, não é verdade? E Tiago já começa dizendo, você é infiel. O infiel é o inimigo, é o adversário. E o que me torna assim qualificado? É a minha amizade com o mundo. Eu não compreendo que essa amizade é inimiga de Deus. E aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Como ser inimigo de Deus? É só ser amigo do mundo. Veja só o que pode acontecer quando você nos tornarmos mundanos, no sentido de que nosso valor, nossa amizade, nosso apreço é mais intenso pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Queridos, aqui há uma reflexão importante para fazer. A igreja não é um lugar perfeito, né? E a igreja tem pessoas imperfeitas. Tem até joio na igreja, né? Tem trigo, e trigo também não é perfeito, né? Mas tem joio também. Então, a igreja não é o lugar mais perfeito do mundo, mas é o lugar que eu tenho que estar, porque é o lugar próprio do crente. Crente e igreja estão intimamente ligados. A vida na igreja, as amizades, a família, tudo isso me liga à igreja. Mas aí alguém diz, pastor, mas eu já tive tanta decepção na igreja, agora eu só tenho amigos no mundo. Parece que as pessoas do mundo são mais fiéis, são mais honestas, são mais justas, são menos enganosas. Amados, eu posso até entender um raciocínio desse tipo, porque muitas vezes vemos na prática que há pessoas que não estão na igreja, mas que parecem pessoas melhores do que aquelas que estão.
Já teve essa impressão com algumas pessoas? Pelo comportamento, pela atitude, pelo caráter, pela ética. Algumas pessoas parecem melhores, mas não é por isso que eu vou torná-las minhas amigas em detrimento de ter amizades na igreja. Isso vai me aproximar do mundo de maneira, muitas vezes, a prejudicar o meu relacionamento com Deus. Segundo diz a Bíblia, não é segundo diz o pastor Maurício, aquele que vai amar ali, ser amigo do mundo, vai constituir-se inimigo de Deus. Não está escrito isso aí no verso 4? Então é o que ele está dizendo. É uma via que vai te levar fatalmente a isso. E aí, quanto mais amizades no mundo, eventos no mundo, programas no mundo, eu não estou dizendo aqui que é errado, que é impossível, que não deve, que não é, que é isso, que é aquilo, não estou criando uma regrinha para você, eu estou apenas querendo que você faça um balanço da sua vida. E quando esse balanço pende para o mundo, pende também para a inimizade contra Deus. Ah, pastor, é errado eu ir num tal lugar, ver um show, ver um não sei o quê, ver aquilo. Não estou entrando nesse detalhe. Isso é a sua vida, aí começa a ficar errado. Né? Você ama ir num show, mas nunca gosta de ouvir uma música gospel. Tem uma coisa errada aí, né? Você adora a música do mundo, mas ouvir música cristã você não gosta. Aí tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada ouvir uma música do mundo? Não, não tem nada errado. Mas o problema é o quanto isso pesa na minha balança, o quanto isso me leva para o outro lado. E aí é quem diz, é Tiago, falando pelo Espírito Santo, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se imediatamente inimigo de Deus. A balança é o equilíbrio, irmãos. Para onde está pendendo a nossa balança? O povo de Israel foi perdendo o seu equilíbrio. O fiel da balança foi sendo cada vez mais pendendo para o lado do inimigo. E assim o povo de Deus tornou-se inimigo do Senhor. E eu não quero ser inimigo de Deus. Então, cada um deve fazer um balanço da sua vida. Ora, não é possível, eu frequento uma igreja há anos, mas os meus amigos são todos do mundo. Não é possível que numa igreja eu não encontrei uma pessoa digna de ser um amigo meu. Pode ser que tenha um monte de porcaria na igreja, eu não discuto contigo não, mas será que não tem um bom? Você fazer uma amizade? Será que não tem um que salve? Não dá para tirar nenhum, mas não, eu só tenho amigos do mundo, tem uma coisa errada, alguma coisa está errada, acende o sinal de alerta, alarme, você pode se tornar um inimigo de Deus. Outra coisa que me faz também me tornar um inimigo de Deus é quando eu começo a ter uma ideia errada a respeito de mim mesmo. E a Bíblia diz isso em 1 de João, no capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 10. Diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Ele repete, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A quem eu faço de mentiroso se eu disser que não tenho pecados? A Deus. Eu faço Deus de mentiroso. Quem diz que Deus é mentiroso é amigo ou é inimigo de Deus? Inimigo, né? Então, quando eu começo a dizer que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa perfeita, que eu não tenho cometido pecados, que existe gente muito pior do que eu acabo me tornando inimigo de Deus, porque eu estou enganado em relação a mim mesmo. Nunca perca também a ideia de quem você é. E nós somos o que somos porque Deus agiu em nós. Nós não merecíamos o perdão e fomos perdoados. Nós não merecíamos a misericórdia e Deus teve misericórdia de nós. Então, na hora da gente pensar de nós mesmos, no popular, baixa a bola, né? Baixa a bola, porque daqui a pouco você está achando que não tem pecados, que existe gente pior do que você, e essa é a pior comparação que a gente pode fazer, não é, irmãos? E aí o que vai acontecer? Faço Deus de mentiroso, porque Ele diz que eu sou pecador. E é porque eu fui e sou um pecador que Ele me perdoou. Porque Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Ele mesmo disse isso. E eu era doente e Ele me curou. Então, amados, a gente depende desse entendimento. Porque quando isso sai na nossa perspectiva, a gente acaba se achando mais do que é e acaba se tornando imediatamente um inimigo.
Em Efésios capítulo 4, vamos ler aqui na palavra do Senhor outro exemplo. Efésios, carta de Paulo, capítulo número 4, no versículo número 14. Efésios 4, 14 diz a palavra: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que está dizendo Paulo? Para que a gente não seja como criança na fé, seguindo doutrinas de homens, seguindo doutrinas estranhas. Esse comportamento vai nos levar à inimizade com Deus. Israel muitas vezes foi influenciado no seu relacionamento com Deus pelos povos que estavam ao seu redor. Foi ou não foi? Muitas vezes eles imitavam o mau procedimento daqueles povos, imitavam a religiosidade daqueles povos e voltavam a constituir ídolos dentro de Israel, voltavam a erguer altares dentro de Israel, por causa da influência dos outros que estão ao nosso redor. E aqui um aviso bíblico muito importante, para que eu não mais seja como um menino. Paulo diz, é coisa de menino ficar correndo de um lado para o outro. É coisa de menino agitado de um lado para o outro e levado ao redor. O que me agita são as doutrinas, os ensinamentos. Eu estou frequentando aquela igreja lá, mas o pastor Maurício é meio chato, fala umas coisas lá que eu não gosto, eu vou para outro lugar. Aí escuta lá o outro dizer, gostei disso aqui. Aí daqui a pouco o outro fica chato também, vou para outro lugar. E vai lá e o outro vai ser chato também, porque o chato é você, sabia? É isso que você tem que entender. O chato é você. E aí não há chato que te aguente também, né? E você vai ficar pulando de um lado para o outro. Vai ficar fazendo peregrinação em igreja. Encontre uma igreja. Fique nela. Firme as suas raízes nela. Não seja um menino agitado. Não seja alguém levado pelo vento. Escutei que ali está acontecendo isso. Escutei que aquilo, vento de doutrina. Olha, tem um ensinamento diferente lá. Aquele ali eu gostei. Vou lá de novo. Agora eu vou aqui. Agora eu vou ali. Isso é meninice espiritual. Isso é um risco para a minha vida espiritual. Isso pode me tornar, por outro lado, um inimigo de Deus. Então isso pode fazer com que o prejuízo seja grande para mim. Maturidade cristã é algo que me promove raízes. E eu preciso aprofundar essas raízes. Falei ainda há pouco das amizades, por isso. Não tem amigo por quê? Não para em igreja também nenhuma. Fica pulando para lá e para cá. Eu não sei se isso está acontecendo contigo até agora, mas agora para. Escolheu aqui? Para aqui. Não escolher aqui, vai para outro lugar logo. Mas escolhe um e fica. Amém? Escolhe um e finca os pés, finca a raiz. Gruda lá. Não estou dizendo que é impossível um dia, sei lá, aconteceu alguma coisa, sei lá o que aconteceu, você quer ir embora, não tem problema nenhum mudar de igreja. Mas mudar de igreja é uma coisa de exceção na vida da gente. É exceção, não é regra. A gente pode até... Circunstâncias N existem que nos levem a isso. Isso é compreensível. Mas não pode se tornar uma regra que a cada ano, cada 3, 4 meses, eu estou num lugar diferente. Isso é culpa da TV, né? Cada canal que você vira tem alguém falando lá uma doutrina totalmente diferente do outro. E aí você vai levado pelo vento. Levado pelo vento. Você já viu levado pelo vento? Aquela folha de papel, né? Qualquer ventinho leva ela para cá, leva ela para lá. Eu não posso ser assim. Eu tenho que ser um homem, uma mulher de raiz, plantada, né? Como diz o Salmo 1, raiz profunda. E aí eu resisto a tudo. E aí eu não vou me tornar, com certeza, um inimigo do Senhor. Veja, eu não posso também fazer parte daquele grupo que eu designei aqui como joio. Veja o que diz Filipenses, um pouquinho depois de Efésios, capítulo 3, versículo número 18 e versículo número 19. Diz assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja Paulo denominando. Essas pessoas ele chama de inimigos da cruz de Cristo. Aonde elas estavam? Entre nós. Ele diz aqui, olha, muitos andam entre nós, e eu repetidas vezes avisei, e vos digo até chorando, essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só
se preocupam com as coisas terrenas. Esse texto, ele me chama uma atenção enorme, sabe por quê? Quando você começa a ler o texto, você vê, poxa, pessoas terríveis, né, que Paulo está dizendo, estavam dentro da igreja. Olha, inimigos da cruz de Cristo. E Paulo advertiu, avisou tudo isso. E ele diz, olha, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória está na infâmia. Aí você espera que ele vai dizer que eles cometeram um pecado cabeludo, sabe? Conhece aquela história de pecado cabeludo? Né? Tem gente que bota cabelo no pecado, né? Como se o pecado careca fosse mais, né, tranquilo. Então a pessoa diz, olha, tem um pecado aqui muito forte dessa pessoa, porque ela é designada assim por Paulo. Olha, ela é inimiga de Cristo, então ela deve ter matado, estuprado, roubado, deve ter feito um monte de coisa errada na sua vida, não é? Deve ter realizado tudo isso. Aí quando você vai ver a consequência, não. Elas só se preocupam com as coisas terrenas. A característica que Paulo dá para essas pessoas não é algo cabeludo, é algo meio careca, né, irmãos? Qual é o problema delas? Elas são crentes, entre aspas, mas só se preocupam com as coisas da terra, só se preocupam com as coisas deste mundo, e isso as torna inimigas de Cristo. E aí eu estou pensando aqui, será que eu posso me tornar um inimigo? Será que de repente na minha vida, quando eu fizer um balanço, eu vou perceber que tudo que me move, tudo que me motiva, tudo que eu almejo está relacionado a este mundo, às coisas terrenas? Será que todos os meus objetivos estão centrados nesse mundo que a gente vive? Porque se isso for verdade, se a parte espiritual não tiver lugar na minha vida, se eu não colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, mas sim as coisas desse mundo, como Jesus disse, eu estou preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, são coisas desse mundo preocupantes. Ele diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque essas coisas serão acrescentadas. Mas não, eu não consigo me desvencilhar dessas preocupações, eu estou apenas preocupado com as coisas desse mundo. Aí eu me tornei um inimigo de Deus. Veja como é fácil, né, se tornar um inimigo de Deus. E o que me distingue não são os pecados tremendos, como as pessoas gostam de qualificar. Aliás, não há qualificação de pecados. Irmão, já disse isso várias vezes aqui. Outro dia alguém me perguntou hoje na internet sobre isso. Eu digo, olha, não existe pecado mais grave ou menos grave. O que existe é consequência diferente. Existe pecado que eu vou sofrer uma consequência maior sobre a minha vida. Existe pecado cuja consequência será menor, mas os dois são pecados, são ofensivos contra Deus e ferem o princípio e ferem o coração de Deus. Mas as consequências serão diferentes. Então, o que vai afastar o homem de Deus e vai torná-lo inimigo vai ser essa questão dele viver apenas preocupado com as coisas desse mundo. O próprio Paulo diz que aquele que se preocupa somente com a coisa desse mundo é o mais infeliz de todos os homens. Será que eu fui chamado por Deus para ser uma pessoa infeliz? Para viver apenas preocupado com as coisas do mundo? Agitado, não é? Com tudo que me cerca, e agora, não sei o quê, como se tudo dependesse de mim? Não, queridos, Deus nos chama para uma vida responsável, cuide da sua vida, organize suas coisas, mas creia, Deus está no controle de tudo. Deus está governando tudo. Não sou eu, não são os meus cuidados que vão evitar que alguma coisa aconteça. Se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela, diz a Bíblia. Isso não quer dizer para eu viver escancarado, mas quer dizer que eu tenho que entender que não depende só de mim. E eu não posso ficar centrado como se tudo estivesse dependendo de mim. Tudo depende de Deus. Faça a sua parte, mas deixa Deus fazer a dele. Porque senão você vai se encaixar nesse perfil tão ruim, né? De ser alguém que se preocupa com as coisas desse mundo e aí se tornou o inimigo de Deus, como diz Paulo. Em Apocalipse capítulo 3, há outro versículo conhecido, que é um alerta de Jesus a uma das igrejas, em que ele diz no versículo 15 e no versículo 16, veja, para a igreja em Laodiceia, que era uma igreja com um perfil muito estranho, porque era uma igreja em que todo mundo se achava, mas na verdade ele não achava ninguém ali, né?
É uma igreja onde todo mundo se achava o suprassumo e ele não achava nada disso. A visão dele sobre ela era completamente diferente. Era aquela igreja que ele diz, olha, eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, mas ele diz, não, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha o contraste, né, entre o que eu penso e o que Deus vê. Olha que coisa terrível, né? O que eu penso de mim e como Deus me vê. Isso é muito conflitante. E a essa igreja, Jesus diz no versículo 15 e 16, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Mais uma vez de manhã eu falei de um versículo em que Deus diz, quem dera. Aqui mais uma vez Deus dizendo, quem dera você se definisse, ou frio ou quente. Mas não, você insiste em ser morno. Assim porque és morno, nem és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí é uma constatação também do que Deus está dizendo. Será que eu sou um crente morno? Porque o crente morno, segundo diz Jesus aqui, o crente sempre entre aspas nesses casos, tá? Ele está como que provocando enjoo em Deus, a vontade de vomitar, diz o Senhor. Estou a ponto de vomitar, porque é assim que você se apresenta. Então, ser inimigo de Deus acaba sendo uma linha muito tênue da vida, do comportamento, da atitude, das reações, não é? Como é que está a minha vida espiritual? Será que eu estou morno? Para Deus é melhor estar frio ou quente. Quente é bom, né? O frio ele vai e esquenta. Como é que a gente se converte? A gente se converte quando está frio, está longe, está tudo distante de Deus. Vai lá, o Espírito Santo toca, transforma, revela a verdade, revela quem eu sou, me faz enxergar minha própria miséria e aí me leva para o outro lado. Saio das trevas e vou para a luz. Assim que Deus gosta, né? Tira a gente de um lado, coloca a gente do outro, no oposto, completamente diferente. Nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aí ele tira você dessa frieza e coloca você no aquecedor. Assim deve ser. Agora o morno é aquele que eu disse ainda há pouco que não existe, sabe? Não é para um, nem é para outro. Não ajunta e não espalha. Jesus disse, não tem condição. Ou ajunta ou espalha. Eu não sou por Jesus, mas também não sou contra. Nada contra quem é crente, mas também não sou crente. Não existe. Ou está com Deus ou está com o diabo. Então ele coloca as coisas dessa forma. Por isso o morno é repulsivo. Porque o morno tenta ser uma coisa que Deus diz que não existe. Essa isenção, né? Essa imparcialidade, ela não existe. E aí eu tento ser isso. E aquela igreja está me irritando Jesus por causa disso. E ele diz, não, assim eu vomito. E aí isso é para a gente fazer um reflexo da vida da gente, né? Será que eu mesmo como cristão, genuíno, verdadeiro, estou passando por algum momento de mornidão? Isso não é bom, isso não agrada a Deus, isso me coloca numa posição que não é a minha posição, que não pode ser a minha posição. Deus não me chamou para isso. E aí, irmãos, é algo também que muitas vezes eu já preguei aqui à igreja, a gente confunde as coisas e acha que alguém tem que esquentar a gente, né? Alguém tem que me esquentar aqui. Eu estou frio porque a igreja é fria. Eu estou frio aqui porque o pastor não dá cambalhota, poxa. Estou frio porque, olha, a igreja aqui, o louvor é devagar, eu queria ser uma coisa, né, mais agitada, mais luz, um globo giroscópico e tal. Então, por isso que eu estou frio. Então, a gente sempre coloca a culpa da frieza nos outros. Só que a Bíblia traz para o sacerdote a responsabilidade de manter o fogo aceso. A Bíblia traz para mim a responsabilidade de cuidar da minha chama. Cuidar daquilo que Deus me deu. Guarda o que tens, diz Jesus à igreja. Guarda o que tens. A responsabilidade é minha. Deus já fez a obra. Deus me salvou. Tirou das trevas, trouxe para a luz. Tirou do gelado, me trouxe para o quente. Agora a responsabilidade de me manter quente é minha. Não é mais de Deus, não é mais do pastor, não é mais da igreja, não é culpa dos irmãos. A culpa é minha. Eu tenho que realmente me aquecer a cada dia.
reaquecendo a minha fé em Cristo pela palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. E eu não tenho o direito de me tornar uma pessoa morna, porque caso isso aconteça, vou incorrer em outro erro. Agora volta lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26 até o versículo 30. Efésios capítulo 4, do verso 26 até o versículo número 30, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aqui está o grande problema desse texto, no versículo 30. Tudo que é dito antes, eu não devo fazer. Eu devo guardar, eu devo vigiar. Correto. Assim como eu devo vigiar a minha vida em relação aos mandamentos de Deus, como foi dito de manhã aqui, irmãos, para o meu bem. Veja, não é a obediência que me salva, nem a obediência que me mantém salvo. A salvação é pela graça de Deus, não é por mérito de ninguém. Então eu preciso entender que os mandamentos são para mim uma condução de vida. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. São uma prova de que eu amo ao Senhor, de que eu sei que por Ele também fui amado. Então a direção de Deus é eu guardar a sua palavra. E aqui Ele me dá vários conceitos. Pode até se irar, mas não peque. Não deixe o sol prevalecer, não deixe a saída durar. Não dê lugar ao diabo. Se furtava, pare de furtar. Trabalhe agora com as mãos, não é? Para que você tenha para você e até como fazer caridade. Não saia da sua boca a palavra torpe, unicamente a boa para edificação. Tudo isso aqui é ótimo para quem? Para a nossa vida. Para a nossa vida ser melhor, para nós sermos pessoas melhores, mais agradáveis, tudo. Agora, a falta disso aqui promove algo. E o que promove está no verso 30. Entristecimento do Espírito Santo, no qual eu fui selado para o dia da redenção. Aqui não está falando de joio, aqui está falando de trigo. Foi o trigo que foi selado com o Espírito Santo. O trigo recebeu o selo da promessa do Espírito Santo de que você será resgatado para a honra do Senhor. Então, para o trigo, ele está dizendo, não entristeça o Espírito Santo, porque o trigo pode entristecer o Espírito Santo. E, de certa forma, incorrer nesse ato de acabar sendo semelhante a um inimigo que entristece, que aborrece. Então, eu e você não podemos entristecer o Espírito Santo. E aí, como é que a gente entristece? Isso varia de um para o outro, né? Mas os princípios estão na Bíblia. E aí eu olho para ela e percebo, eu tenho que ver a minha vida em relação a ela, a minha vida em relação ao que Deus está dizendo. Se eu estou ou não obedecendo, implica em quanto eu estou ou não entristecendo o Espírito Santo. E isso eu não fui salvo para fazer, entristecer o Espírito Santo. Eu sou a alegria do Espírito Santo. Nós temos que ser a alegria de Deus. O despojo de guerra conquistado por Jesus Cristo na cruz. A nossa vida, a salvação que Ele nos deu. E isso precisa ser guardado por cada um. E por fim, queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 23 ao verso 25. Mateus capítulo 16, do verso 23 ao verso 25. Há uma outra palavra de alerta para que não incorramos neste erro. Mateus 16, do 23 ao 25, está escrito assim: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu serás para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mais um exemplo parecido com aquele do que Paulo nos falou.
Jesus dizendo para Pedro que ele estava ali fazendo o papel de Satanás. Jesus olha para Pedro e diz: arreda Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Não, é que ele está fazendo o papel do diabo. O papel do diabo é o acusador. O papel do diabo é o enganador. A palavra que Pedro trouxe naquele momento era a palavra de engano. E aí Deus diz para ele: ó, arreda. E aí ele diz: você é para mim pedra, fazendo aí um trocadilho com o nome dele, pedra de tropeço. E por quê? Cometeu Pedro um grande pecado? Não, porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Ou seja, o que você leva em consideração para viver não são os princípios de Deus, mas são os princípios humanos. Será que nós estamos incorrendo nesse erro também? O que vai governar a minha vida amanhã? Vão ser os princípios dos homens ou os princípios de Deus? Eu vou enxergar minha vida, meu futuro, meus planos para frente, através dos princípios humanos, da lógica humana, porque a lógica de Pedro aqui era a lógica humana. Jesus está dizendo para ele: ó, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. E Pedro diz: não, peraí, não é para isso que eu estou seguindo o Senhor aí 3 anos, não é possível isso acontecer. E aí Jesus repreende a palavra. Por quê? Você não está entendendo o plano de Deus. O plano de Deus, ele pode confundir mesmo as mentes mais sábias desse mundo, porque elas não conseguem conceber que a vitória está na morte da cruz. Elas não conseguem enxergar que a vitória não é tão aparente como as pessoas pensam. Então Pedro encara a vida pelos olhos humanos. E ali ele é repreendido por Jesus como se fosse um exemplo de Satanás. Por quê? Está cogitando das coisas dos homens, mas não das coisas de Deus. E aí, amados, vamos pensar nisso. As coisas de Deus muitas vezes são diferentes. Os padrões são diferentes. O que parece uma perda pode se tornar numa vitória. E o que parece grande vantagem pode se tornar num grande abismo na sua vida. Se você não cogitar das coisas de Deus e cogitar só das coisas dos homens, todas as suas decisões serão tomadas com princípios dos homens. Olha, eu vou fazer um negócio, eu vou comprar um troço, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu estou olhando apenas com a mente dos homens. Todas as decisões que a gente tem que tomar na vida tem que ser com a direção de Deus, cogitando das coisas de Deus, os princípios de Deus. Ditado no mundo: nem tudo que reluz é ouro. E quantos de nós somos enganados, porque as vantagens eram muito grandes, parecia uma grande oportunidade para a nossa vida, de acordo com os princípios dos homens. Mas quando a gente examina pelos princípios de Deus, percebe que não era tão bonito assim, percebe que isso era enganoso. Então é um alerta que Deus está nos fazendo. Porque, queridos, a Bíblia tem alertas, a Bíblia tem mandamentos, como disse de manhã, para que a gente viva melhor. E viver melhor é ser amigo de Deus e não inimigo. E há um alerta na Bíblia, e eu quero deixar contigo em Levítico, lá no início, né? Na lei, Levítico, capítulo número 26. Levítico, livro de Levítico, capítulo número 26. Nós vamos ler versículo 23 ao versículo 25. Levítico 26, do 23 ao 25, está escrito: se ainda com isto não vos corrigirdes para voltardes a mim, porém andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Que palavra dura de Deus, né? Está dizendo aqui com todas as letras, mas o que ele está fazendo? Dando um alerta. Ele traz a palavra, ele mostra o caminho da obediência, mas eu insisto na desobediência. Aí ele diz: bom, se ainda com isto você não se corrige para voltar para mim, então você vai continuar andando contrariamente, eu também serei contrário a você. E eu mesmo ferirei você 7 vezes mais.
É interessante que a gente gosta de cantar aquela música do 7 vezes mais, né? Mas 7 vezes mais de bênção, 7 vezes mais de restauração, 7 vezes mais de um monte de coisa boa. E aí Deus está dizendo aqui, ó, 7 vezes mais vou destruir você, 7 vezes mais vou castigar você. Você quer cantar essa comigo? Essa ninguém quer, né? Mas é o que está escrito aqui, irmãos. Por quê? Porque eu escolhi o caminho, porque eu tracei o destino, porque eu escolhi não obedecer, eu escolhi ser prejudicado, eu escolhi fazer o errado, e é isso que vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Então não é por medo que eu tenho que andar no caminho, mas é por alegria, por reconhecimento de quanto bem o Senhor me fez. Não era por medo que Israel tinha que andar no caminho, mas pelo reconhecimento, Ele nos livrou da escravidão no Egito. Quantos milagres já fez na minha vida, não posso me voltar contra Ele. Não posso me tornar seu inimigo. É muita ingratidão da minha parte fazer algo contra aquele que tem tanto feito por mim. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Não por medo das 7 vezes mais de maldições. Isso é consequência. É verdade, é consequência. Mas Ele quer por amor. Ele quer essa obediência por amor. E aí, amados, é algo que a gente precisa discernir. Eu não fui chamado para ser inimigo. Eu fui chamado para ser amigo. E para terminar, leia comigo João capítulo 15, versículo 12 ao versículo 14, quando pelas palavras do próprio Senhor Jesus, Ele nos faz essa afirmativa. João capítulo 15, versículo 12 até o versículo 14. João 15, do 12 ao 14, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de quem? Dos seus amigos. Olha ele chamando a gente aqui de amigo. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ele me chama de amigo. E eu não quero outro relacionamento que não seja esse. Eu não quero que seja por medo, eu não quero que seja por pressão, por ameaça, mas eu quero que seja por amor, e é assim que Deus quer também. Ter com a gente um relacionamento de amor, que faça com que a gente pense o que deve pensar, coloque em prol dos propósitos de Deus a nossa vida e viva da melhor maneira que Ele tem para nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a abundância de vida é na presença de Deus, fazendo a sua vontade. Amém? Quero orar. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus. É hora de repente, quem sabe, se arrepender de alguma coisa. É hora, de repente, quem sabe, de dizer: Senhor, eu tenho pensado muitas vezes como pensa o homem mundano. Eu tenho cogitado apenas das coisas naturais. E eu quero agora abrir a minha mente, o meu coração para as coisas espirituais. Eu quero manter com o Senhor essa relação de amizade que o Senhor estendeu a nós, Pai. Assim o Senhor me chama, e eu não quero ser chamado teu inimigo. Eu quero ser povo de Deus, mas não povo contrário, povo inimigo, adversário, não, Pai. Eu quero viver de acordo com a tua palavra, e eu sei que para isso o Senhor está sempre pronto a me ajudar. O Senhor é tão bom que até me ajuda a te obedecer, até me ajuda a cumprir os teus mandamentos. É a tua bondade, a tua misericórdia, Pai. Pai Santo, toca no coração do teu povo essa noite, para que a gente entenda que obedecer não é por medo, mas por gratidão, por alegria, por reconhecimento, de tal forma que a gente fica constrangido quando contraria aquele que tanto fez por nós. Fala conosco, Senhor. Fala pelo teu Espírito, para que nenhum de nós venha entristecê-lo com o nosso comportamento, às vezes totalmente desnecessário. Não era preciso fazer dessa forma. Ajuda-nos e perdoa-nos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.